E aí, turma, seja muito bem-vindo a esse podcast. Esse é o IadaCast, é um podcast sobre educação e tecnologia. O IadaCast é patrocinado pela IADA, e se você não sabe o que é IADA ainda, IADA é uma escola de programação e robótica para crianças. Hoje eu tô aqui com uma turma, a gente vai conversar sobre um programa que a gente tem aqui na escola, que é Jovens Cientistas. Jovens Cientistas, basicamente, a gente faz uma seleção de alunos que se destacam no decorrer do curso. Tem alguns alunos que fazem curso com a gente há muito tempo e tem uma idade já para trabalho e a gente convida eles para executar algumas atividades aqui na escola e ajudar a gente, além de desenvolver as questões relacionadas aos nossos cursos de forma geral, também uma oportunidade de trabalho para essa molecada, né? Então estou aqui com 3 jovens cientistas e eu vou pedir para que eles se apresentem, falem o nome, fala a idade, quanto tempo que tá na IADA e o que quiser mais aí. Bem, meu nome é Guilherme, tenho 17 anos e tô no segundo ano do colegial. E faz quanto tempo que você tá na IADA, Gui? Faz 5 anos? 5 anos, desde 2014. Desde 2014. Nossa, por que você entrou na IADA? É uma pergunta aí que eu vou fazer pra todo mundo. No começo, a minha mãe ela tinha visto uma propaganda e ela achou que seria super interessante pra mim e que ela achou que eu ia gostar, então ela me colocou. Mas na época você era um molequinho, né? Um mequetrefezinho. Quantos anos você tinha? 8 tinha anos? 12. 12? É. Você tinha 12. E você já curtia jogos? Você era uma criança com 12 anos que já tinha uma predisposição à tecnologia assim ou não necessariamente? Eu sempre gostei muito de mexer em celular, jogar essas coisas. E aí minha mãe viu o curso e falou assim, com certeza ele vai gostar. E aí me colocou. E aí deu certo. Oi, meu nome é Pedro, tenho 17 anos, eu tô na IADA desde a fundação. Primeira turma da IADA. Primeira turma da IADA. Eu vim pra IADA porque meu tio, ele meio que é dono. E daí eu vim fazer assim, meio despretensiosamente, mas eu acabei gostando e tô aqui até hoje. No começo você não tinha, então, Eu não tinha muita noção do que era, assim. do que era, que tava se tratando aquilo e nem do que esperar. Nem do que esperar, não tinha Seu tio muita... falou, vamos lá, vamos fazer uma Na aula. escola de programação e robótica, vai lá que você vai gostar. Eu fui, gostei e tô aqui até hoje. Tô aqui na IADA porque eu mereci. Mereci. Conta então, quem que é esse Mereci? Eu sou o Luan, eu tenho 17 anos, eu tô na IADA desde 2015 e eu tô no terceiro colegial. E eu sou o ser humano que edita todas essas vozes e todos os vídeos deste local. Muito legal. 2015, não foi antes que você entrou, não? Também não foi 2014? Ou também? foi 2015 ou foi meado de 2014. Eu não tenho E certeza. os seus motivos iniciais pra entrar na IADA? Qual que foi? Eu já tava querendo aprender a programar jogo, enfim. E aí o Pedro, ele estudava na mesma escola que eu. Nossa, eles estavam... E aí o tio dele acho que mandou uns panfletos pra escola. Eu vi, falei, mãe, quero fazer. Aí a gente fui fazer uma aula experimental, curti e tô até hoje aqui. Vocês eram crianças sem muita pretensão, queriam, sei lá, conhecer um pouco mais sobre jogos, tecnologia, que nem o Lua falou aqui, talvez já tinham interesse em construir esses jogos e tal. E por que continuaram aqui? Por que vocês estão aqui até hoje? O que aconteceu nesse tempo todo que você falou assim, eu vou ficar? Foi só um hábito? Vocês acabaram curtindo a área? Ou tá aqui só porque, deixa a vida me levar? Qual que é? Meu pai manda eu tô aqui, né? Acontece muito disso também. Primeiramente, eu continuei aqui, já puxar o saco, espero que ele esteja ouvindo. Qual do Rodolfo? Que era um grandíssimo professor. Grande abraço, Rodolfo. Que ele era muito divertido. E aí, por mais que, por exemplo, módulo 2, que era Lego, eu não curtia muito. Mas eu continuei porque era divertida a aula dele. Afeto como professor. Exatamente. Mas depois de um tempo, depois que a gente foi para outros módulos, eu comecei a curtir mais. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com algo que eu também já gostava muito, que era editar vídeo, eu continuei aqui. A gente já comentou várias vezes aqui no podcast sobre esse lance, a importância da conexão do professor com os alunos. E isso mostra mais uma vez o quanto, às vezes, o aluno não tem um grande interesse, mas pode desenvolver habilidades naquele assunto através, né, da conexão que ele tem com o professor. Que bacana. E os outros? Por que continuaram aí? O que motivou vocês? Eu continuei que, eu comecei a fazer as aulas, comecei a interessar pela programação
E daí depois começamos a competir em Olimpíada de Robótica, eu também comecei a gostar bastante. Daí foi isso, eu comecei a gostar bastante de programação e continuei. Desenvolvendo os conteúdos aí, né? Aprofundando. Hoje é um programador esse menino já. O meu caso foi bem parecido com o do Luan, que no começo, assim, eu acabei gostando, assim, desse negócio de programar, mas chegou uma época também que eu tava meio desanimado, porque tinha um negócio lá muito que eu não gostava muito, que era o stencil. Era legal o Era legal, mas era Stencil. difícil. Era difícil, era eu legal, não curtia hein? muito não. Era legal. Mas graças ao Rodolfo, fez eu continuar aí, porque eu gostava muito dele, achava ele muito divertido. Então continuei, e aí tamo aí até hoje, né? Veio também a Olimpíada de Robótica, eu participei um ano. É um negócio bem complicado, mas é muito divertido. E tamo aí. Cara, você falou do Stencil, eu lembrei que tava começando a dar aula na IADA e você já tava trabalhando com essa turma. Eu lembro que vocês já estavam trabalhando com essa ferramenta. E eu lembro que o Rodolfo chegava na aula, assim, ele tinha separado várias coisas já, os spritezinhos que era mó difícil, né? Cortar Nossa, era movimentinho por muito chato, movimentinho. muito chato. Tinham, Dava trabalho. vários personagens com várias fantasias diferentes, assim, né? Vários frames que tinha lá. Isso. E nossa, e eu lembro do Bomberman, ele ensinou funções pra vocês, umas coisas matemáticas muito loucas, assim, e a molecadinha sofrendo um monte. Isso era muito engraçado de ver. Eu tava Era difícil. conhecendo aquele universo agora, o Bomberman, imagina só. Fazer o Bomberman nessa plataforma, muito louco. Queria voltar, mexer com os tênis. É divertido. Era muito Eu legal tô isso aí. suave. Você colocava gravidade lateral, fazer vento, era um negócio muito Não, legal. era bem legal essa Ficava muito. função. O jogo completo ficava, tipo, muito bonito. Ficava muito. E ele o design dele é muito bonito também, Sim, né? o jogo Ele- ficava, tipo, muito bonito. Tinha como você monetizar o jogo, inclusive. Uma vez eu tentei, Ele era não bem consegui, técnico. mas. Com um pouco, você consegue deixar ele bem bonitinho, assim, Sim, com era, movimentos bem era legais. difícil, mas o resultado final ficava muito bom. Isso é verdade. Nossa, muito bom. Já sendo mais específico um pouco, o que vocês acham depois de 5 anos, a maioria aí, entre 4 e 5 anos, numa escola, fazendo um curso tão longo assim? E acho que os cursos que batem esse tempo é os cursos de inglês, né? Que duram esse tempo todo também. Normalmente os Nossa, cursos inglês não até duram, mais. não duram tanto, mas normalmente a galera para antes, né, e tal. Nesse tempo todo, 4, 5 anos, o que vocês acham, que vocês tiram de uma experiência mais agradável assim, pra vocês? O que vocês acham que vocês mais aprenderam, o que vocês mais desenvolveram durante esse tempo todo? O que foi de mais valor, assim, pra vocês dentro aqui na escola? Acho que tem 2 ou 3 coisas principais. Eu não sei se vou conseguir citar 3, mas no mínimo 2. Que principalmente trabalho em equipe. Bastante, assim, porque todas as aulas a gente tá com alguém fazendo os nossos trabalhos, enfim. A segunda coisa, raciocínio lógico, muito disso. Tanto é que naquele podcast que o Pedro e o Gui participaram, eles falaram raciocínio lógico. E de fato ajuda bastante. Por exemplo, agora que na escola que eu tô vendo, matemática financeira, ajudou muito pra resolver os exercícios, porque você tem que sempre pensar como que as coisas estão funcionando, não é só simplesmente você decorar um estilo de exercício, você tem que interpretar esse exercício, e isso vai cair bastante em outra parte também, que é a criatividade. Ajuda bastante, principalmente na parte em que, na hora de fazer os jogos, que você tem que, por exemplo, criar desenhos para esses jogos, e pra mim agora, pelo menos, também na hora de fazer os vídeos da Yada, tem que ser, além de criatividade, demanda uma certa urgência. Então, eu aprendi bastante a trabalhar sob pressão. A cumprir prazo. Tem que entregar o podcast segunda, não tá pronto no domingo. Além do que o Lô já falou, de raciocínio lógico e essas coisas, me ajudou bastante, tipo, principalmente curiosidade de como as coisas funcionam. Então, tipo, direto eu, tipo, vejo alguma tecnologia nova, algum negócio assim, eu fico, tipo, pensando, falar, como que eles fizeram isso? Como que eu posso fazer isso? Então, tipo, recentemente sei lá, eu tava assistindo a apresentação da Apple, do iPhone 11 mesmo. Eles falaram de um negócio das câmeras lá, de um jeito que eles fizeram. Então, eu fiquei tentando entender como funcionava. Entendi lá do negócio não do algoritmo, mas tipo do raciocínio por trás, como que eles chegaram naquele resultado final. Além disso, também, envolvendo a curiosidade também, eu comecei a pesquisar sobre outras áreas que, tipo, tem a ver com tecnologia. Por exemplo, teve uma época que eu queria trocar de celular. Daí eu comecei a pesquisar muito sobre celular e agora tô sabendo até que bastante de celular, a galera veio me perguntar. Eu acho que essa curiosidade de ir atrás dessas coisas veio por causa
da IADA, da programação, que a gente tem que ficar fuçando até encontrar alguma coisa. Não encontrar alguma coisa, pra resolver um problema que dá no código. Você tem que procurar muito e daí acho que isso ajuda. Eu concordo muito com o que vocês dois falaram, principalmente o do Luan, que ele falou da questão do trabalho em grupo. Isso me ajudou pra caramba, porque antes eu tinha dificuldade, assim, tipo, de me relacionar com o grupo e falar assim, vamos fazer isso, vamos seguir tal caminho. Eu tinha dificuldade com essas coisas, me ajudou muito isso. E a questão do raciocínio lógico ajudou demais, porque ainda mais na escola, vendo função, essas coisas, logaritmo, essas coisas, funções matemáticas, né? A galera da minha sala sofria muito pra poder entender esse tipo de coisa, e eu tinha mais facilidade do que as outras pessoas. Mas logaritmo eu sofro até hoje. Nossa, logaritmo eu sofro também. Logaritmo é triste, mas função eu consegui desenvolver muito mais fácil do que as outras pessoas. Elas tinham muita dificuldade de entender. Pergunta que não quer calar, Pedro. Como que funciona o esquema do iPhone 11? É um negócio, inclusive o celular do Gui tem, que a câmera frontal você consegue gravar de lado também. E daí, tipo, tem a opção de gravar de lado, então, tipo, fica wide, e tem o jeito que fica grande. E com uma lente só. Daí entendi que eles diminuem, tipo, eles cortam mesmo a foto, e daí dá. Eles só cortaram Eles a foto cortam a foto e aumentam. aumentam. Eles cortam a foto e aumentam o tamanho. Isso já é embutido no algoritmo da foto. Então, quando Já. você tira a foto, ele já executa isso daí. Assim, Você não tem, tem tipo, duas um funções. filtro, uma tipo, quando opção. você toca pra selfie, você tem como deixar, tipo, wide ou não. Então, tipo, tem como deixar ela com o ângulo aberto ou fechado, só que é uma lente só. Então você consegue. Eles cortam e aumentam. É um negócio estranho, mas... Eles cortam e descortam. Eles cortam Corta e e descortam. descorta. Cortam e descortam. Só queria comentar que tá parecendo um fogão a câmera do iPhone 11. Tá muito feio. Nossa, tá... Aquelas três assim, né? Tá esquisito mesmo. É Eu mitose. vi um meme que iPhone 11, as três câmeras, e o iPhone 21, não sei se foi um de vocês que publicaram. O iPhone 21 com muitas câmeras atrás do celular todo, assim, já vai aumentando. Bom, acho que vocês são alguns dos alunos que mais podem falar da dinâmica que acontece aqui na IADA, né? Porque além de alunos, vocês estão aqui, né, participando de toda a estrutura do que acontece por trás aqui dos bastidores. O que vocês acham que são as maiores diferenças? E vocês ainda estão na escola também, essa que é na escola regular, né? Essa que é a grande vantagem. Porque nós, apesar de os professores aqui, né? Apesar de serem novos, acabamos de sair da escola e tal... Mas, enfim, vocês ainda estão vivendo na escola. E na visão de vocês, quais são as maiores diferenças de como a gente aprende aqui na IADA em relação à escola regular? Eu acho que a grande diferença que eu vejo é a questão da dinâmica das aulas, de ser mais interativo as coisas. E outra que não é muito assim, que nem nas escolas muita coisa que a gente faz é assim, por obrigação. A gente não tá fazendo porque a gente gosta do que a gente tá fazendo, a gente faz porque tem que fazer. Aqui não tem isso. E a gente não é cobrado pra fazer essas coisas, que nem, por exemplo, prova. Você faz porque você gosta daquilo, entendeu? Ninguém vai ficar no seu pé. Não, você tem que fazer porque você tem que passar ou etc. Eu vou reclamar um pouquinho com o Gera, que é meu professor de JavaScript. Um negócio que me obriga a aprender. Mas de resto eu concordo com o Gui. Mas eu acho que a principal diferença é que primeiro... Eu quero estar aqui na escola. Na escola, E a não escola não necessariamente. tem muito essa vontade. Não Eu não tô nada necessariamente. afim de estar lá. E eu vou muito com o Gui nessa, né? Que é a dinâmica das aulas é completamente diferente. A gente não tem... Tem a cobrança de você tem que fazer isso pra chegar na próxima etapa, mas não tem aquela cobrança de se você não fizer isso, você não vai ser alguém na sua vida. Se é que você pode dizer isso, mas enfim. Que é basicamente o que a escola põe. E considerando que a partir do momento que aqui a gente quer fazer as coisas, a gente tá num lugar que a gente quer fazer as coisas, a gente tá muito mais disposto a aprender. E aí, de novo puxando o saco pro Rodolfo, eu gosto muito dele, que quando você tem um professor que realmente te ganha, quando o professor te ganha, você tá muito mais sujeito a experienciar aquela experiência e viver aquilo e consequentemente você aprende melhor. Tava vendo até um documentário esse dia sobre isso, que nossa memória, ela funciona 1000 vezes melhor quando a gente tá sob efeito de alguma emoção. Seja ela boa ou ruim, mas principalmente as emoções boas. Então, quando você tem um professor que te faz rir, que te faz curtir a aula, que te faz relaxar, obviamente que nas medidas certas, pra você também não ficar vagabundeando a aula inteira.
você aprende muito mais, você absorve muito melhor aquele conteúdo. Além disso, eu acho que, tipo, as aulas são mais práticas e você faz, tipo, mais utilidade do que você tá fazendo. Tipo, eu tava vendo... Sei lá, na escola normal eu tô vendo número complexo em matemática. A gente perguntou, professor, pra que serve isso? Pra que serve isso? Daí ele falou, a única utilidade que eu sei é pra calcular corrente alternada na tomada numa situação específica. Então, tipo, é um negócio que inventaram que não tem função, você só aprende porque sim, pra passar no vestibular. Aqui as coisas são, tipo, mais... Ó, você faz isso daqui, daí a gente consegue fazer isso daqui, que dá pra Resolver o problema de alguém. Então, tipo, sei lá, numa aula de Lego, por exemplo, tem, você vai fazer um robô pra ajudar uma pessoa que tem esse problema, ou pra ele salvar alguém. Eu acho que isso é legal, ajuda no aprendizado também, de você tá, tipo, uma situação real, não ser só, tipo, totalmente hipotético. E também a conexão do professor e do aluno. Tem professor que eu acho que não sabe o meu nome até hoje, e aqui a gente é, tipo, amigo dos professores, é muito mais legal. É quase cria-se um ambiente meio que familiar, quase, aqui. Porque é um ambiente de amizade, né? Isso, você se sente, tipo, completamente acolhido e tranquilo com seus professores. Faz a piada que você quiser, por pior que ela seja, ela continua sendo engraçada. Na escola você só é mais um número. Aqui o cara sabe seu nome. Acho que essa é a principal diferença. É. Sabe mais que o nome, cara. Sabe a sua vida inteira. Te segue no Instagram. Algumas coisas interessantes que vocês falaram. Aqui a gente... Agora falando um pouquinho mais técnica, a gente segue metodologias por projetos, por exemplo. E a grande sacada do projeto não é só porque é bonitinho fazer projeto. É justamente essa que o Pedro falou, né? Às vezes você tá lá na escola, você é apresentado um conceito, eventualmente esse conceito é muito difícil de se atingir, assim, a incompreensão dele, né? Você precisa de muita atividade cognitiva, e mesmo assim você não tem motivação nenhuma porque você não sabe realmente pra que serve e tal. Normalmente os conceitos têm uma aplicação. Às vezes é uma aplicação que não te interessa também. No caso dos números complexos, talvez, óbvio que ele tem aplicação, mas talvez as aplicações dele não te interessem muito, e seja só passar no vestibular. E a sacada dos projetos é exatamente essa, a gente apresenta as coisas dentro de um espaço, de um contexto específico que interesse, que faz parte do seu cotidiano aí, que faz parte da sua vida de uma forma geral. E o famoso PBL que tem podcast disso. É isso aí. Inclusive, uma coisa que o Lua falou também que eu achei muito interessante, acho que vale a pena comentar, ele falou assim, a gente quer estar aqui na escola, não quero estar. Foi essa afirmação mesmo? Só pra... Você falou que não quer estar na escola? Exatamente. Foi isso? Olha que bizarro isso, cara. Esses meninos, os três, são... Tipo, aqui, nas coisas da IADA, tem alto desempenho, os meninos, assim, aprendem muito bem as coisas, têm alto potencial na vida, eles trabalham, eles têm entre 16 e 17 anos e já executam funções de trabalho, estudam, têm um rendimento bom e falam que não querem estar na escola. Isso é, no mínimo, um pouco, né, pra causar reflexão, não é? O que a escola tá fazendo, sabe? Qual que é o papel da escola? Bom, isso daí fica no ar, não vou responder essa. Jogou isso aí. Jogou isso aí. Mas, mesmo assim, mesmo que vocês não queiram tanto estar na escola, não sei se os outros... Pedro e Gui, vocês curtem bastante a escola? Não é um negócio assim que eu falo assim, poxa, hoje eu vou pra escola, que felicidade. Então, eu gosto de, tipo, 3 ou 4 professores de, tipo, 18, assim. Caraca, você tem 18 professores? Tem, tipo, matéria, tem, tipo, um monte de matéria com, tipo, 3 frentes, e cada frente é um professor. Gosto tanto da escola que eu não sei nem quantos professores eu tenho. Eu não sei, eu não vou participar. Os professores não sabem meu nome, eu não sei o nome dos Eu professores. vou pra escola pra ver os amigos só. Nem isso. Nem isso, dependendo. Mas o Gui comentou um pouco, né, disso. Queria saber se isso é uma verdade pra todos. O que vocês desenvolvem aqui na IADA ajuda também a desenvolver conceitos lá na escola? Tem como você levar alguma coisa daqui pra lá? Foi o que eu comentei mesmo, aquele negócio de eu ver o negócio e eu tenho mais facilidade de compreender, porque eu já fui estimulado muito o meu raciocínio lógico. As outras pessoas, elas olham e falam, nossa, velho, que é isso? É um negócio que eu percebo bastante na escola, principalmente agora que eu tô mais crítico com as pessoas, porque eu tô no final do ano, então eu já tô meio desgastado de estar ali. Também eu gosto bastante de observar as pessoas. Aí você começa a perceber que as pessoas, que a diferença entre a gente, como você
vamos considerar que nós somos super-humanos, dos seres humanos normais, é que a gente pega o problema e a gente já vai tentando desenvolver o processo de trás dele. Por exemplo, é como se a gente conseguisse já pensar na parte de trás desse problema, sabe? Tipo, não fosse simplesmente, eu tenho esse problema e a partir de agora eu vou tentar pegar aquela fórmula que me passaram e eu vou pegar os números que tem ali e vou colocar aqui pra fazer essa equação. Não, a gente pensa, tipo, isso causou tal coisa que aconteceu no passado, causou isso, e a partir disso a gente consegue relacionar esse problema com o que foi dado no exercício. É como se a gente fizesse engenharia reversa do problema que a gente tem, pra depois conseguir achar o resultado que a gente precisa. Tem um negócio que eu não sei se sou só eu que faço isso, mas muitas vezes na aula de matemática eu fico tentando transformar o que o professor tá passando na lousa, às vezes uma fórmula, alguma coisa assim, em programação. Ok. Eu não sei porquê, Mas mas na minha fazer um cabeça eu fico código fazendo ali. isso. Cara, e tipo assim, a gente aprendeu boa parte disso só com o Scratch, sabe? Que é aquela basiquinha, a primeira que a gente vê quando a gente tá, sei lá, Eu gosto do sexto Scratch, ano. hein? Scratch é massa. A lógica se mantém, né? Vai mudando a linguagem, mas tipo, o pensamento por trás é igual. Exatamente. Por exemplo, esses dias pra trás, falar igual o Gui, São Carles. o Jerônimo passou pra gente coisas de HTML e a gente mal sabia HTML, mal sabia JavaScript. Só que assim, a gente sabia a lógica por trás, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, a gente só não sabia a linguagem, então a gente só precisava aprender a linguagem. A lógica já tava ali, a gente só sabia como resolver aquele problema, a gente só precisava saber como escrever a resolução daquele problema. Essa metodologia de resolução de problemas, cara, eu sou ousado em afirmar que tem muita gente no mercado de trabalho, assim, profissionais que não sabem fazer isso, que vocês conseguem fazer com 16 anos. Outro comentário que vocês falaram quando eu perguntei sobre, já pegando o gancho no que o Lua falou aqui, sobre o que vocês mais desenvolveram aqui na IADA e tal, e tudo que vocês falaram, desde trabalho em grupo até raciocínio lógico, agora uma resolução de problemas e tal, tudo foi mais focado em habilidades. Habilidades é a sua, que vocês acabaram de falar, né? A sua capacidade de fazer algo, e não necessariamente o algo em si. Um exemplo disso é você aprender o que é a mitose lá em biologia. Isso é um conceito que você está aprendendo de fato. E outra coisa, e uma habilidade seria você, talvez, pesquisar o processo de como encontrar a solução num problema específico ou geral e tal. Ou transpor a ideia de um problema para outro problema, né? Fazer essa contextualização e tudo mais. E por mais que aqui a gente acabe trabalhando bastante produtos mesmo, vocês fazem muitos projetos que acabam resultando num produto, mas todo o processo que fica, né? Talvez vocês não lembrem, então eu acabei lembrando do Bomberman aqui, porque o Bomberman foi um negócio muito louco mesmo, que eu vi a molecada desesperada tentando resolver esse Bomberman. Mas talvez vocês não lembrem todos os projetos que vocês fizeram. Vocês conseguem lembrar os projetos específicos? Não todos. Alguns mais marcantes, né? Mas Todos não. E eu acho que isso acontece porque o que pega mesmo, sempre num processo educacional, né, num processo de aprendizagem, são as habilidades que ficam. É isso que fica. Quando eu perguntei pra vocês, o que vocês mais aprenderam? Pô, aprendi a me envolver melhor com as pessoas, aprendi a resolver problemas, aprendi lógica de programação. E não necessariamente aprendi a fazer o Pac-Man. Que, inclusive, o do Luan ficou muito bom, né? SBPC. Só aqui, já que eu falei de projetos aqui, acho que a gente pode... Vocês têm algum projeto que vocês fizeram que vocês acharam muito massa nesse tempo, assim? Que vocês lembram que um desses que gravou, assim, que falou assim, pô, esse projeto foi massa. Eu tenho o meu queridinho, que o Jara já citou, que foi um Pac-Man que, assim, eu literalmente fiquei... Tipo assim, eu saí da aula, o professor tinha me dado o Pac-Man pra fazer, eu falei, nossa, eu tenho que deixar isso aqui melhor, eu tenho que colocar uns fantasminhas mais bonitos, eu tenho que fazer sonzinho, eu tenho que fazer esse Pac-Man se abrir e fechar a boquinha, e fazer a animaçãozinha de quando ele morre. E eu fiquei a noite inteira fazendo aquele negócio, até umas 2 da manhã. E eu trouxe muito feliz pra aula, e aí eles acharam tão legal que eles expuseram na SBPC. Eu acho que é uma das maiores feiras era pelo menos até a época, uma das maiores feiras da América Latina. Sim. Divulgação científica, alguma coisa do tipo. foi aquela que foi no UFSCar, não foi? Isso. Foi. Todo ano ela é em um lugar diferente, daí coincidiu de ser em São Carlos naquele ano. A SBPC é uma sigla para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Olha aí. Olha aí.
É isso. Mas um simpósio que acontece em várias cidades diferentes. Nesse ano acabou que foi em São Carlos. A gente participou da feira e acabamos expondo o projeto do lá também pra molecada ver. Foi bem bacana. E aí, vocês lembram de mais algum projeto que vocês fizeram? A gente fez um balão atmosférico. Pô, que história louca A desse gente balão, cara. programou inteiro em Arduino, pressão, temperatura, enchemos um monte de balão de gás hélio pra subir o negócio, colocamos uma GoPro dentro O que aconteceu com essa GoPro? e soltamos ele pra subir pra atmosfera. Só que, por azar, um pouco de burrice, né? Tava ventando muito, daí quando a gente soltou ele foi longe, bateu numa árvore, daí ficou preso na árvore, caiu no rio e daí a gente perdeu a GoPro, perdeu tudo e foi isso. Erro de cálculo. Aconteceu um erro de cálculo Importante a ali. experiência. Ainda bem que Na era só realidade- uma GoPro que tinha ali, né? Não machucou ninguém. Eu não fui no dia do lançamento mesmo, então, tipo, não foi exatamente culpa minha do erro de cálculo. Já tá tirando. Agora já quer tirando- tirar dele. Eu Ele fui só era o responsável pelo cálculo. Eu fui no dia do teste que a gente não chegou a soltar. Daí no dia que a gente ia soltar de verdade, eu tava viajando. Daí foi só meu irmão e o Henrique que... Pô, esse Soltaram. projeto é legal, né? Talvez a gente poderia fazer de novo, mas não com uma GoPro, que uma GoPro É um pouco mais complicado. tem que ser um risco menor. Esse Esse risco projeto. menor. A câmera da Xiaomi. Ô, louco. E aí, Gui, você lembra de algum projeto também? Ah, eu não sei se tem um projeto assim que eu posso dizer que foi. Que assim, que é meu projeto especial e tal. Porque eu sempre curti muitos projetos que eu fiz. Mas se tem um que foi que eu fiquei assim, muito tempo fazendo, que deu muito trabalho. Foi um projeto de Lego, que é o Giroboy. Que não é um negócio fácil de se fazer. Até a parte da montagem é muito complicada. E demorou muito e programação então é pior ainda. É, o Rodolfo falou com vocês programarem ele mesmo, né? Aham. É Foi um pouquinho triste. chato pra programar mesmo. Chato não, difícil. É. Como que vocês veem que a IADA pode ajudar vocês, né? Tudo que vocês falaram aqui, desenvolveram e tal, isso pode ajudar vocês na vida mesmo, durante a vida, em outras áreas, não só na escola. A gente comentou que na escola acaba ajudando nas tarefas que vocês para fazer, mas e na vida mesmo? Tem alguma área que vocês acham que a IADA potencializou muito em vocês? Sei lá, por exemplo, De programação. de programação mesmo. Não, sim, ó. Eu, inclusive, acho que por causa da IADA mesmo, eu conheci a programação, gostei e agora vou fazer... A intenção é fazer na faculdade Sistemas de Informação, que é de programação. Pretendo trabalhar com isso, então... Sim, acredito que ajudou inclusive na escolha do curso e no que eu quero fazer daqui pra frente. Isso é bem forte, né? Ajudando na profissão, na escolha da profissão, né? Isso é muito bacana. Comigo foi bem parecido também. Ajudou muito essa questão de matemática e da programação. E eu nunca, assim, fiquei muito pensando no que eu faria de faculdade. Nem tinha muita ideia do que eu faria. Pensei até em odontologia, porque meus pais são dentistas, então era o rumo que eu ia seguir também. O rumo natural ali. da Mas coisa. depois que eu comecei a fazer IADA, gostei muito de programação. E um que eu pretendo fazer de faculdade também é análise de sistema. E pra esse lado da programação aí. No caso, eu sou o ponto fora da curva, não penso em fazer nada de programação na faculdade. Mas me ajudou bastante a afirmar, assim, que eu queria fazer cinema, ou no caso aqui de São Carlos, imagem e som. Principalmente agora que eu tô trabalhando toda semana, editando vídeo, editando Vendo- podcast. Que significa o suor do trabalho. Mas realmente eu já tinha essa paixão por editar vídeo, essas coisas, mas eu nunca tinha a oportunidade de editar algo que fosse de verdade, assim, sabe? Que eu realmente pudesse pegar e de fato, assim, que fosse, digamos assim, de certa forma útil pra humanidade. O que eu fazia no máximo era gravar uma coisa com meus amigos enquanto eu jogava, editar e... Editava por hobby ali, por É. gostar, né? E o trabalho de português. Fazer aquela zoeira. Nossa. Aquele trabalho ficou bom mesmo. Você viu, né? A gente passou até pro Antônio. Verdade. Conta aí, aproveita que vocês citaram, agora conta o que é esse trabalho. Ah, O não, trabalho conta aí. foi seu. Nossa professora de português, ela tinha passado um trabalho que era sobre um livro sobre... É o Prisioneiro B, tre- 300 alguma coisa, 300... É um livro sobre campos de concentração do nazismo. Não né, fala do isso, que o algoritmo do YouTube vai cortar a gente. Da época lá ruim. A gente tinha que fazer um curta, não era nem um curta, era um micrometragem quase,
Tinha que ser no máximo de 2 minutos. Era um vidinho. Interpretando alguma cena do livro. E a gente escolheu uma cena que o general lá, que cuidava daquele campo, enfim, ele tinha toda uma descrição meio pesada sobre a cena. E a gente falou, vamos fazer essa. A gente foi pra casa do Pedro, que ele tem uma sacada e um quintal. E a gente fez um esquema de duplicar vários Pedros no quintal dele. E aquela professora, ela era muito exigente. Mas muito exigente mesmo, assim. Ninguém conseguia mais do que 7 com ela. E a média... Tudo bem que a máxima dela era 8, mas ninguém conseguia mais que 7. E aí chegou nesse dia, a gente entregou o trabalho. E ela olhou assim e falou, nossa... Ela até ficou constrangida, porque ela tinha visto o trabalho dos outros. Quando ela olhou o nosso, ela falou... se tem gente da sala que consegue fazer isso, acho que nada mais justo do que dar um 8 pra eles, né? Tem que dar solta essa nota massa aí, Todo mundo tirou, professor. tipo, 5, 6, assim, a gente conseguiu tirar 8. Que era nota massa. Ela ficou muito bom aquele trabalho, inclusive. Acho que não é um ponto fora da curva. Apesar dos dois terem muito interesse em desenvolver carreira em tecnologia, mais especificamente programação, os dois ali, vocês acham que a IADA é só um espaço para quem quer ser programador, por exemplo? A molecada, assim, agora vocês conhecendo vocês estão bem nessa transição da adolescência ali, dos meninos que não precisam fazer nada pra, ter que escolher uma profissão agora, tô virando tinho, pensar no meu futuro e etc. Na visão que vocês têm agora, acho que talvez a IADA tenha ajudado um pouco em criar esse repertório todo do universo da tecnologia. É só profissão de tecnologia que precisa dessas coisas que vocês aprendem aqui? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a tendência é que as outras profissões cada vez mais tenha mais tecnologia envolvida. Então, tipo, eventualmente, a tecnologia vai ser útil em todas. E você já ter essa noção de, pelo menos como funciona, entender o que tá por trás mais do que só usar, ajuda, eu acho. Hoje a tecnologia tá muito presente, né? Muito presente, Hoje em dia já tá, e no futuro vai estar cada vez mais em todas as profissões. Você acha que às vezes a sua não vai estar, às vezes, por exemplo, sei lá, direito, mas um dia pode ser que vai ter algo envolvido aí de tecnologia que você vai precisar ter uma noção, os pelo menos processos básica. de direito não são mais um papel, são todos digitais. Um pai me contou ontem, o pai de um aluno aqui me contou ontem que eles têm uma inteligência artificial lá que conseguiu julgar 2.000 processos em um dia. E os advogados todos daquele espaço conseguem julgar 5.000 processos em um ano. Ou seja, essa inteligência artificial julga em 3 dias mais do que eles conseguem julgar em um ano. Você é louco. Você é louco. Mas acho que, principalmente, vocês já falam bastante nos podcasts, é que ajuda também a gente a perder esse medo da tecnologia. Que é o medo que muitos adultos têm de... se eu me encostar aqui, vai quebrar, não posso mexer aqui, senão desconfigura tudo e dá ruim. Não, mexe, sabe? Fuça. Como é que você vai aprender as coisas? Fuçando. Se der ruim, no máximo que você vai precisar é desinstalar e instalar de novo. Só isso. Só vai lá e mexe, se diverte. A gente vê muito isso, né? As crianças, já que você falou disso, as crianças são muito assim, né? Chega lá, fuça e tal, e clica e tal, não sei o quê. Não tem medo de clicar não as tem coisas, medo. né? Conforme vai crescendo, e acho que vocês isso podem perceber, inclusive, nos amigos de vocês, ou até mesmo as pessoas um pouquinho mais velhas, aí essa pergunta que eu vou querer saber dos amigos de vocês. Mas vai crescendo, e o não, o tosa, né? Até mesmo na escola, esse negócio de... Não dá pra fazer nada, isso daí é pra fazer o que eu tô mandando, e aquela orientação muito direta, sem possibilidade de criação, vai fazendo as pessoas criando esse medo, ou no mínimo, esse receio de interagir com algo que eles não sabem muito bem o que é. Acho que tá mais pro lado do receio. Mas eu acho que principalmente no caso dos adultos agora, que quando você é criança, você não tem noção de valor, de dinheiro. E quando você é adulto, você trabalhou, você pagou, sei lá, R$2.000 no celular. Mas às vezes nem tá envolvido uma questão financeira e mesmo assim as pessoas têm receio, né? Que é o que a gente falou, com o celular, você tá mexendo num aplicativo, daí no máximo você reinicia ele e já era. Agora, a pergunta é, vocês sentem isso ao redor de vocês também? Primeiro, vocês têm esse receio ou vocês são meio desligados mesmo, meio fuceta, tudo? Vocês vão esse negócio de fuçar e clicar nas coisas ou você tem esse receio?
Vocês têm esse receio ou não? Vocês são mais libertos Nossa, eu disso? sou totalmente... Eu vou fuçando em tudo. Tudo que eu descubro, eu nem leio manual, nem vejo vídeo na internet, nada. Tudo que eu descubro é clicando. A cada semana eu descubro 2 funções novas da minha câmera. Vocês sentam ali, vou tirar umas fotos agora. De nada. Começa a fuçar, né? De nada. Obrigado. Eu que ensinei. Metade das funções. É verdade. Mas eu também não tenho esse problema, não. Por exemplo, eu aprendi a editar durante 5 anos só fuçando em programa, porque era a única coisa que rodava no computador. Eu falava, vou fuçar, já tá zoado o computador mesmo. Se zoar mais, não tem problema. E nem zoava, sabe? Tipo, é completamente tranquilo. E ainda pro dos amigos, eu tenho amigos que, tipo assim, eu pagaria alguém pra formatar meu computador, não sei o que. Eu falo, tipo... Quando eu falo assim, você que tá ouvindo, você também tá pensando, nossa, mas formatar um computador, né? Meu Deus. Eu também pagaria, deve ser difícil. muito específico esse Não! trabalho. Não! É você apertar 3 botões e acabou, tá pronto. E reinstalar tudo que você tinha. É só isso. Pronto, acabou. Não precisa ter esse receio. Mas aí, por exemplo, formatar o computador, que já é um pouquinho mais específico do que, sei lá, descobrir uma função de uma câmera, talvez. Como que você aprende, se não for pagando pra alguém, a formatar o seu computador? Existe uma ferramenta incrível disponível na internet. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela se chama YouTube. Foi assim que eu mais aprendi amplo, né? também. Assim, se você também não gosta de, sabe, dá muito trabalho assistir um vídeo, você também pode procurar um site chamado google.com. Nele tem uma caixinha que você escreve tudo que você quiser, aparece uma resposta. Você acha tudo E que aí você você quiser. entra num site, pode ser um fórum, olha só. Que tem várias pessoas muito espertas lá que vão ter tutoriais te mostrando como é que faz. Então, assim, opção tem de monte. Só falta vontade de aprender. E aí você vai lá, digita no Google e escolhe um site qualquer e já entra e faz? Como que é o processo de vocês, assim? Ou você pega qualquer site, ou vocês têm alguma... Vocês elencam referências ou nem passar por isso? Vou pegar esse site, vi um tutorial mais ou menos, aí esse daqui mesmo eu vou testar. Como que é? Assim, eu sempre abro algum site. Primeiro eu vou no YouTube, sempre vou primeiro no YouTube e vejo quais tutoriais tem. Eu me limito a 3 línguas: português, espanhol e inglês. Primeiro eu pesquiso em inglês, se eu não achar nada eu pesquiso em espanhol, se eu não achar nada eu pesquiso em português. Mas geralmente Português por último. Por que português tem menos por último? conteúdo em português, infelizmente. Em inglês você acha tipo, Em muito inglês mais. você acha muito mais coisa, principalmente porque inglês é língua universal. Então tem muita gente em várias partes do mundo criando conteúdo em inglês. Então tem bastante coisa em inglês. E a segunda coisa que eu faço pra validar se aquilo funciona ou não é ler os comentários do vídeo. Porque muitas vezes tem... Porque se der errado, o cara tá ensinando um negócio errado, a galera vai falar que deu errado. E aí eu vou lá, testo. Se der certo, felicidade. Se não der, aí eu procuro em algum fórum, principalmente Então, o Reddit. Essa prova social, assim, da galera tá falando, pode ser um limitante de você testar aquela opção de solução ou não. Então, se a galera, tipo, começar, não funciona, você já Eu não elimina vou perder, aquela. nunca não vou perder meu e- tempo. 2, que muitas vezes aqueles problemas podem, aí sim, realmente causar algum dano se ensinar errado. Mas, tipo, antes de ler também só os comentários, é bom de vez em quando ler a resposta dos comentários, que muitas vezes tem, tipo, o cara que fez alguma coisa errada e na resposta, tipo, ele explica o que ele fez, a galera ajuda ele e fala, você fez isso errado, isso errado, isso errado. E isso ajuda, tipo, a você ver, tipo, evitar erro possível. Isso acontece muito mais em fóruns, na real. Esse esquema de, deu errado, como é que eu resolvo? E assim, você precisa entrar na internet, você vai lá nos sites mesmo, ver vídeos, o que mais tem é a galera comentando sobre isso, principalmente no Reddit. Eu sou meio igual o Lua também. Vou no YouTube, pesquiso o tópico que eu quero, dou uma olhada nos comentários, mas geralmente eu vou meio na loucura também. Às vezes eu só vejo e vou mandando lá. Às vezes eu vou meio na loucura. Assiste primeiro antes de fazer, tá? Não, é isso, é importante. Assiste tudo Assiste primeiro. tudo Não primeiro. vai... Se não dá o play, vai seguindo. Assiste tudo primeiro e depois você volta. Tem uma dica muito forte também, que no próprio YouTube você consegue acelerar a velocidade do vídeo, mas tem uma extensão do Chrome que chama Video várias Speed. extensões. Tem várias extensões, mas nos navegadores normalmente tem extensões para você acelerar a velocidade do vídeo quantos X você conseguir. Então, se for um vídeo tutorial só, por exemplo, você consegue acelerar bastante. Você consegue assistir os nossos podcasts em 2x. olha É só. verdade. Ou mais de 2x, olha só. No YouTube, no Spotify. Não Fica- consigo entender. Fica a dica aí. Pode Quiser aumentar nosso watch time. Esse negócio é muito interessante, eu vou explorar um pouquinho mais. De aprender as coisas, ou pagar por serviços ou não. Eu tenho um conhecido, e eu já comentei isso num podcast, que ele comentou, que esse exemplo foi muito bom, e faz pouco tempo aconteceu. Ele ligou uma luz em um cômodo,
Aí ele falou, olha só, ligou a luz num cômodo. Daí ele saiu daquele cômodo, vem aqui. E aí no outro cômodo ele foi lá e com outro interruptor ele apagou a luz que ele acendeu. E aí ele falou assim, sabe como que eu fiz isso? Eu falei, como? Não sou eletricista, não sou nada, eu fiz isso assistindo vídeo do YouTube. Aprendi a fazer ligação paralela e tal aqui, e eu que puxei os fios todos e liguei os interruptores e fiz essa ligação no YouTube sem conhecimento nenhum prévio. Ele não era eletricista, ele não sabia ligar nada antes. E se você pensar hoje, se for assim, pô, preciso que uma luz ligue aqui e a outra lá. Vou chamar eletricista, né? Como que vocês veem esses trabalhos que antes todo mundo pedia pra fazer, ou formatar computador? Eu nem sei quanto que se cobra hoje, mas eu lembro que na época que eu comecei a ter computador, a gente chamou um cara lá pra instalar umas coisas lá no computador, no primeiro computador lá da casa da minha família e tal. E era já um dinheiro razoável, né? E esses serviços a galera cobra. E aí tem muitas coisas que você pode fazer assistindo tutoriais. Então tem muitas profissões, inclusive, que podem começar a ficar mais complicadas de se executar se as pessoas estão fazendo por elas mesmas, né? Formatar o computador, montar alguma coisa, eventualmente editar vídeo também, né? Você consegue aprender sozinho. Tem muitas atividades que você consegue aprender sozinho. Como que vocês, agora mais longe, jogando mais a bola para longe, visão de futuro assim, veem como vocês podem se diversificar como profissional? Se primeiro, esse lance de todo mundo conseguir fazer as coisas e tal, não precisar mais contratar, isso é um medo pro mercado para vocês? Vocês conseguem ver, assim, quando vocês estão decidindo a profissão? E como que vocês pensam que vocês vão conseguir se diferenciar no mercado, já que tá todo mundo conseguindo fazer tudo e ninguém precisa pagar para nada? O que eu acho... Eu não acho, por exemplo, que o eletricista vai acabar porque tem tutorial no YouTube. Não, porque, primeiro, tudo vai depender do quão disposta a pessoa tá a gastar o tempo dela. Por exemplo, você pode assistir um vídeo de ligação paralela no YouTube e falar, tá, entendi, mas eu não tenho tempo pra isso, sabe? Sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, meu tempo vai valer mais do que o quanto que eu vou pagar pra essa pessoa. E acho que aí tá a ponto de decisão da pessoa. Tirando o fato de muitas vezes ser simplesmente por não ter conhecimento sobre aquilo. Mas agora na questão de como é que isso vai ficar pro futuro, vou falar da minha área. Como é uma área muito mais artística do que necessariamente manual, sabe? Tipo, aperta o botão aqui, aperta o botão aqui, aperta o botão aqui, aperta o botão aqui, aperta o botão aqui. Porque você tem que criar uma narrativa pra aquilo. O jeito de se diferenciar é realmente tendo essa visão artística, tendo essa visão... sentimentos, o que você quer provocar numa pessoa ou não, enfim. Acho que aí tá o diferencial, pelo menos na minha área. Eu concordo com o que você falou e acredito também nessa questão de experiência. Porque assim, por mais que eu sei um negócio e o Luan não sabe, ele pode ali em 5 minutos descobrir também como é que faz um negócio. Mas a minha experiência em relação a dele vai ser muito maior. Já vivi muitos outros casos e já fiz muito mais coisa. Então a minha habilidade vai ser maior do que a dele. Até nessa questão da área do Luan, eu acho que essa questão artística e tal é muito importante. Isso você adquire com experiência, é com o tempo. Você não vai contratar fazendo, né? Fazendo. Isso, você tem que fazendo na prática e fazer muitos. Acho que no caso, em outras áreas seria... As pessoas estão contratando você porque você vai fazer um trabalho melhor do que elas, às vezes igual a elas, só que em menos tempo. Porque você tem mais experiência. Elas estão pagando pela sua experiência. Elas estão pagando pelo tempo que você investiu aprendendo. E elas não querem gastar o tempo delas aprendendo aquilo que você gastou anos da sua vida aprendendo. Eu acho também que, tipo, chega um momento que você não consegue... Não que você não consiga aprender pelo YouTube mais, mas chega um momento que fica tão complexo que, tipo, não vale a pena você desprender tanto tempo pra aprender um negócio que alguém já faz. Então, tipo, tudo bem, você fez uma ligação paralela na sua casa, tudo bem, dá pra fazer isso aí. Mas, tipo, você vai fazer a instalação elétrica inteira da sua casa. Tipo, você vai gastar muito mais tempo aprendendo como fazer, mais o tempo que você vai gastar. Eu acho que, tipo, vale mais a pena se contratar um profissional pela velocidade ou pelo... Se você quer porque você precisa de uma luz à noite na sua casa. E não pra daqui a um mês. E a grande questão, que eu acho que levanta com esse questionamento de as tarefas estarem cada vez mais simplificadas e esse conteúdo ser mais simples de se adquirir, é que muitas dessas tarefas, elas podem ser automatizadas, na verdade. E é esse que é o grande lance, que, por exemplo, a ligação paralela, se ela já começa a ficar cada vez mais fácil de ser explicada, daqui a pouco ela vai ser cada vez mais fácil de ser reproduzida. Então, pode ser que você chegue um dia e sei lá, essa ligação paralela seja chame um robozinho lá, ele analisa sua casa, faz uma visão lá e instala um negócio pra você.
Essa que é a grande questão, né? E aí vai a minha próxima pergunta pra gente já caminhar pro encerramento. Vem muito essa discussão sobre a tecnologia e a tecnologia tomar o emprego das pessoas, a tecnologia no mercado, já que a gente tá falando de mercado, né? Qual que é a visão de vocês em relação à tecnologia e à automatização das atividades em si do mercado? Vocês têm essa preocupação de, tipo, será que eu vou ter emprego ainda no futuro porque os robôs vão fazer tudo? Ou, enfim, que nem o Lô já falou que tem uma questão artística aí, mas será que os robôs não conseguem reproduzir? Inclusive tem robôs escrevendo textos já, umas iniciativas para robôs artísticos, né? Tanto para produzir coisa e tal. E aí, como que vocês lidam com isso? Vocês acreditam que, pô, é uma tendência, mas não é tanto assim? É uma tendência e eu tenho que me preparar para isso com outras habilidades, como a gente tá falando aqui muito de habilidades, e não necessariamente com tarefas repetitivas, tanto que vocês todos estão pensando em fazer coisas que não são repetitivas, o negócio de apertar parafuso, né? O grande lance de apertar parafuso. Ou, não, nem precisa se preocupar com isso, cara. Tecnologia é isso daí que a gente tem já, sempre vai ter um espaço. Como que é a visão de vocês já de mercado, assim? Só pra gente explorar. Eu acho que, sim, se você é o cara que, por exemplo, você dobra a caixa da fábrica, daquela linha de produção, sim, você vai chegar a um ponto que vai chegar uma máquina, por mais que a empresa tenha que desembolsar 70 mil reais para aquela máquina, a longo prazo vai ser mais barato do que ter você dobrando caixa para eles. Então, você vai perder essa vaga. Então, sim, é importante você se preparar para isso e já analisar aonde que isso vai... Qual lugar em qual área você vai conseguir se manter ainda. Ah, tá. Eu tenho um robô que dobra a caixa. Mas eu já sabendo dobrar a caixa, eu posso ser o cara que programa esse robô pra dobrar essa caixa de maneira mais eficiente. Então você vai ter essa vaga na empresa. É uma questão de... Sim, você vai perder eventualmente. Até você pode, por exemplo... No meio artístico, existem robôs que realmente escrevem textos, existem robôs que criam imagens, por exemplo. A NVIDIA tem uma iniciativa assim, que é um robô que você desenha alguma coisa, bem porcamente, ele cria uma imagem realista daquilo. Então você consegue ter robôs que eventualmente podem pintar com o avanço da tecnologia. Mas nesse meio artístico também tem aquele esquema. Tá, você prefere algo que o humano criou, você prefere algo que o robô criou, vai muito do que você acredita, do que você acha. E aí, acho que o meio artístico é um dos poucos que conseguem ainda sobreviver nesse esquema. O meio artístico e o meio que de fato tá criando esses robôs. Mas, por favor, robôs, façam tudo por mim. Eu quero ficar de boa em casa com o robô fazendo tudo por mim. Né? Eu concordo com o que o Luan falou. Que robô fazer uma batida de abacate pra nós. Eu concordo com o que o Luan falou, que eventualmente acho que muitos empregos vão acabar... vai ser substituído por robôs. Que nem às vezes, por exemplo, um enfermeiro ou uma enfermeira no hospital, às vezes alguém chega ali com algum problema que ele não sabe o que ele tem. Que já existem aquelas inteligências artificiais que elas pegam os dados do paciente, elas conseguem já distinguir o que o paciente tem. Então, por exemplo, a função do enfermeiro ou da enfermeira tá ali diagnosticando o que o paciente tem, já vai perder o emprego para um robô, entendeu? Ainda mais que o robô, por exemplo, em caso de cirurgia, com o avanço dessa tecnologia, ele tem muito mais precisão do que uma mão humana. Então, tendo mais precisão, você talvez precise de um médico para operar isso, para ver se esse robô tá fazendo tudo direitinho e só dar um pause ali, se começar a fazer coisa errada, e aí ele assume. Mas quer dizer que você precisa ter menos gente numa sala de cirurgia, por exemplo. Porque você já tem um robô ali que tá programado pra fazer as coisas do jeito certo. Eu acho que vai depender bastante da especialização de cada um. Então, se você é uma pessoa que não é muito especializada, muita gente pode ocupar o mesmo cargo que você, provavelmente vai ter um robô que ou já estão criando ou já tá feito pra fazer aquilo lá. Então, por exemplo, dobrar caixa, você não precisa de uma vasta experiência nisso, alguma coisa assim. Então tem muita gente que pode ocupar seu lugar, então provavelmente vai ter robô porque tem bastante demanda pra isso. Mas, acho que profissões mais específicas que demandam, muito tempo pra se especializar naquilo, ou muito difícil, é muito difícil ter a demanda pra ter um robô daquilo lá. Então vai demorar, acho que, muito tempo até você conseguir ter algum negócio assim. Eu acho que nem tanto, na real, se para pensar. Porque se tem uma demanda grande por gente que faz isso,
A galera vai pegar a galera que sabe fazer isso pra desenvolver, pra analisar aquelas pessoas, pra desenvolver algo que faça aquilo por elas. Mas é temporário, né? Depois de um tempo, a galera que ajudou a fazer já vai ser... Não vai precisar mais. Exatamente. Por isso mesmo. Eles vão fazer. Eventualmente, eu acredito que todos os robôs vão conseguir fazer o que a gente faz. Eu acho que é uma questão de ciclo da vida na Terra. Existe um... Eu não vou lembrar o filósofo, mas existe um pesquisador, um filósofo contemporâneo, que a galera usa pra... Acho que ele é chileno. Que a galera usa pra identificar o que é um ser vivo. E ele tem um pensamento meio simples. É um ser que consegue se multiplicar. Ele consegue criar outros seres a partir dele. Um robô consegue fazer isso. Então, eventualmente, do jeito que a gente vai destruir a Terra. A gente não vai mais conseguir viver eventualmente, tá? O ser humano vai acabar. Eventualmente, o ser humano vai acabar. Pode não ser amanhã, pode não ser daqui 100 anos, mas ele vai acabar. E a gente já sabe que os materiais que a gente usa hoje duram mais do que a gente. Então, assim, os robôs, consequentemente, podem ser a nova vida na Terra. Eles podem ser os novos seres vivos na Terra. Talvez mais espertos ou não que a gente, mas eventualmente eles vão ser. Cara, esse assunto é muito brisa. E eu curto mesmo muito ele. Eu acho que Matrix tá aí. É a Matrix, Mas cara. é da hora. É a Matrix. Bom, turma, muito bom. Essa é a visão dos jovens cientistas. Eu queria pedir agora que eles fizessem as considerações finais. Consideração final, só pra vocês não esquecerem do começo do podcast, é relacionado à educação. Sempre tentem conseguir a empatia dos seus alunos. Porque a partir do momento que você consegue a empatia dos seus alunos e você consegue que eles tenham algum carinho, um apreço por vocês, eles vão abrir o coração deles, eles vão se entregar pra aprender qualquer coisa que você estiver dando pra eles. Você pode estar dando o assunto mais chato do mundo. Você pode estar falando, sei lá, que como é que as moléculas do concreto se formam quando se misturam com as moléculas do plástico de uma maneira completamente específica, em um caso completamente específico, mas se você for um professor legal, eles vão ficar te ouvindo. E acho que é o que eu queria mais ressaltar. Seja curioso. Vá atrás das coisas que você quer saber, tenta entender como as coisas funcionam, que isso vai te ajudar bastante. Acho que uma das coisas principais da educação é esforço. Esforço é... Você pode ter aquele cara que, em comparação a você, ele é mais inteligente, aprende mais fácil, mas esforço sempre ganha de tudo. Essa é a palavra dos jovens cientistas, nem é a minha, nem tenho consideração final hoje. É conexão com quem está ao seu redor, né? Os alunos, os outros professores, os outros colegas, extremamente importante para começar. Você precisa se conectar. Você precisa ser curioso, buscar, ir atrás do que você quer e desbravar tudo isso que tá na sua frente. E, cara, sem esforço, você não sai de onde você tá. Não adianta, não sai mesmo. Ponto essencial. Acho que mais do que resumiu a nossa conversa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Esse foi o IadaCast. Meu nome é Jerônimo. Eu sou o Luan, se inscreve no canal da IADA, ativa o sininho, dá um like aí, segue a gente nas plataformas de podcast e assiste os how-tos que são bem legais pra você aprender a programar, olha só. Falando de aprendizado, aprende aí. Eu sou o Pedro, é isso aí. E eu sou o Guilherme. Se inscreve aí tem o link aí na descrição pra você se inscrever pra ouvir os outros podcasts. Valeu, turma! Tchau! Tchau! Tchau.